Boa noite a todos, graça e paz, com imenso prazer, mais uma vez estamos aqui para falar um pouco da palavra de Deus, para pregar o Evangelho e pregar as boas novas, né? É sempre um privilégio, uma honra e uma grande responsabilidade estar aqui para trazer a mensagem. Quando nós íamos chegando à igreja, a minha esposa perguntou assim: você está nervoso? Aí eu, com aquela cara de sempre: não, tranquilo. Mas só Deus sabe o quão a responsabilidade é grande e quanto nervoso a gente fica sempre naqueles minutos finais que antecedem a sua chamada, né? Então, como a gente que trabalhou na sala de aula e que ainda trabalha, os professores, sempre antes de começar a aula ou alguma palestra ou alguma exposição que você vai fazer, você sempre fica um pouco nervoso esperando aquele momento. Depois que começa aí, a tranquilidade vai se instalando, né? Mas, enfim, é sempre uma honra e um privilégio estar aqui. Eu espero que o Senhor possa falar conosco essa noite. E eu quero mais uma vez orar. Quero que cada um incline sua cabeça, incline os seus pensamentos para o Senhor e fale com Ele. E peça entendimento. Meu Senhor e meu Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade, por mais essa missão de trazer a mensagem do Evangelho, de proclamar a Tua palavra, a Tua salvação. Senhor, eu te peço desde já, prepara o coração dos ouvintes, prepara desde o meu a todos que nos acompanham, tanto aqui na igreja como pelas redes sociais, que a mensagem ela possa penetrar no nosso coração e fazer morada, para que no futuro ela venha dar frutos, e frutos em abundância. É assim que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos numa série de mensagens do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, e eu estarei dando continuidade à mensagem que o pastor já trouxe no dia 11, capítulo 13. Então estamos finalizando o capítulo 13 hoje, capítulo 13 de Marcos. Você já pode estar abrindo a sua Bíblia, capítulo 13, versículos 33 ao 37. A gente vai estar finalizando esse capítulo 13. Vou fazer só um panorama rápido aqui do capítulo 13, né? Enquanto os irmãos abrem aí. Que o pastor inclusive já pregou dia 11. Quem não acompanhou pode acompanhar aí pela internet, no YouTube. E é uma mensagem escatológica de Jesus. O capítulo 13, a exemplo de Mateus 24 e de Lucas 21, tem aí uma mensagenzinha lá em Lucas 17 também, que faz parte desse contexto. É uma mensagem escatológica de Jesus, né? Ele falando do fim dos tempos, do que haveria de acontecer, certo? E aí, eles estão lá sentados no Monte das Oliveiras. Vou pedir para o irmão Ricardo passar mais um pouco, depois a gente volta. Aqui, ó, essa visão é como se fosse a visão dos discípulos e de Jesus naquele momento. Eles estavam no Monte das Oliveiras, de frente ao templo, separado só pelo vale. E um dos discípulos se admirou das pedras do templo, né? E aí começou a falar disso. Aí Jesus começa o seu sermão escatológico, falando que não ficará pedra sobre pedra, né? Desse templo físico, né? O templo que a gente está vendo aqui, é óbvio que não é daquela época, né? Porque o templo de Jerusalém, quando Jesus estava nessa passagem aí com os discípulos, já era a terceira reconstrução do templo, né? Já era um templo já reconstruído por Herodes o Grande. O primeiro foi Salomão, o segundo a gente acompanhou lá com Esdras, Neemias, né? Zorobabel, e aqui já era uma terceira reconstrução do templo. E aí os discípulos, admirando-se,
olhavam e começaram a falar. E aí Jesus falou para eles: olha, não ficará pedra sobre pedra. Esse templo aí que vocês estão vendo, não ficará pedra sobre pedra. E começou a pregar o seu sermão escatológico. E aí, chamando à parte, né, Jesus começou, os discípulos começaram a chamar Jesus à parte e falar com ele para perguntar quando essas coisas iriam acontecer. Quem eram esses discípulos? Uma dupla de irmãos, né? André e Pedro, Tiago e João. Chamaram Jesus à parte. Isso aí está ao longo do capítulo 13. Depois você pode estar lendo em casa o capítulo inteiro. E começou a questionar Jesus sobre esses acontecimentos. Quando isso deveria acontecer, né? E aí Jesus começou a falar. Ele usa inclusive o embasamento bíblico de duas passagens do Antigo Testamento, uma em Daniel e outra em Isaías. Tem aqui também, o irmão pode passar um pouco. Aqui é lá em Isaías, a passagem de Marcos, mas essa mesma mensagem ela está em Isaías, lá naquela referência, Isaías 13:10, certo? Você pode estar anotando e depois estar verificando aí em casa. E ele usa também de Daniel, uma passagem na qual Daniel fala do sacrilégio terrível, do abominável da desolação, né? E aí isso se repete em algumas outras passagens no livro de Daniel. Jesus usa esse embasamento bíblico para falar das coisas que haveriam de acontecer e pregar o seu sermão escatológico ali para os discípulos, certo? E aí ele começa a explicar e diz no versículo 32, né, que quando o Tiago, João, né, André e Pedro perguntaram com relação a quando isso aconteceria, então ele diz que quanto ao dia e a hora são desconhecidos, né? Ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então não adianta eu querer estipular uma data, vocês, ou as pessoas que se levantam aí nas redes sociais, charlatões, querendo estipular que tal ano, tal época, o mundo vai se acabar. Eu lembro quando eu era criança, falavam muito do ano 2000. Né? Meus tios tinham músicas lá, CDs de bandas seculares, né, do mundo mesmo. E aí tinha uma lá que era Banda Aquários, antigo. E lá tinha uma música que falava que, eu ouvi dizer que no Brasil, ano 2000 não vai chegar, que no planeta nem as letras vão sobrar, né? Então, eles estipularam datas durante muitos anos. Agora, recente, quando estourou a pandemia, houve gente se levantando e áudios rolaram aí nos grupos sociais, acredito que vocês tiveram acesso, de datas, de que o sol iria escurecer, as coisas que estavam escritas em Isaías e que Jesus falou em Marcos, as pessoas estavam estipulando datas para isso acontecer. Então eu digo para vocês hoje, toda vez que alguém se levantar e falar algo desse tipo, é mentira. Cristo deixou bem claro no versículo 32, que ninguém sabe a data desses acontecimentos. Não adianta você querer estipular, fazer contas e dizer que a data é X, Y, Z. Vamos ler o versículo 32, antes do nosso texto propriamente dito. O versículo 32 de Marcos diz assim: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Então não sou eu, né? Não é o Túlio, não é o pastor Abraão, a gente não sabe, não cabe a nós. Pessoas mal intencionadas e até, digamos, por desobediência, né? Com boas intenções de explicar, talvez, a escatologia, possa até querer calcular e apresentar uma data, mas isso não nos foi permitido saber. E aí, tem uma notícia boa nisso tudo, que Jesus, ele diz o que é que a gente deve fazer para aguardar esse dia. E aí, a partir do versículo 33 até o 37, ele vai dizer isso. Resumindo, prepararmos-nos, prepare-se,
Eu devo me preparar, vocês devem se preparar. Nós devemos estar atentos, vigiando, servindo, cuidando das coisas do reino de Deus, colocando a nossa vida em ordem, porque a data e a hora ninguém sabe. Então, a mensagem que ele vai nos trazer hoje é justamente essa. Vigia, atenção, a necessidade da vigilância. Vamos ler o nosso texto, versículo 33 ao 37. Acompanhe aí na sua Bíblia. Tem aqui também, vai ser colocado aqui. Fiquem atentos. Vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem, ele deixa sua casa, encarrega das tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa retornará. Se à tarde, à meia-noite, no cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, ele não os encontre dormindo. O que lhes digo, digo a todos, vigiem. Então, queridos, se ele vier de repente, que ele não nos pegue dormindo. Será que você está dormindo espiritualmente? Faça uma análise, olhe para si. É óbvio que a mensagem, ela sempre fala primeiro ao pregador. Então eu precisei fazer essa análise. E nós, infelizmente, nós não estamos preparados. Nós devemos nos preparar e vigiar, estarmos atentos, vigilantes, porque o dia e a hora ninguém sabe, né? E as coisas que Jesus pregou, que Jesus falou no seu sermão escatológico, os sinais que ele deixa bem claro ali, eles estão acontecendo, né? E aos poucos, esse período ele está se avizinhando. Então, queridos, que nós possamos estar atentos e vigilantes. Então, a mensagem boa disso tudo é que Jesus nos alerta. Então, ele nos prepara para isso. Então, ele chama a atenção, né? Então, ele explica tudo isso que vai acontecer, mas ele nos chama a atenção. Ei, João Vitor, prepara-te. Vigia, fica atento, José. Porque o dia e a hora são desconhecidos. Aí, para massificar essa história, esse conceito, essa explicação, Jesus como um grande mestre, que ele é Deus, sabedor de todas as coisas, ele conta uma parábola para massificar o entendimento, para que nós possamos compreender melhor. Ele vai e conta uma história, e aí ele compara. Ele diz que um homem viaja e ele deixa na sua casa os servos encarregados de funções, o porteiro vigiando, né? E aí ele adverte que quando esse homem retornar, que ele não os pegue dormindo, que ele não os pegue desprevenidos. E aí a gente vai tomar algumas lições ao longo de cada versículo desse, do 33 ao 37. Eu gostaria só de mostrar mais uma imagem na sequência, só para a gente ter uma ideia daquele ambiente lá de Jerusalém, né? Ali tem uma divisão muito grande hoje. O Monte das Oliveiras está lá localizado lá em cima, como vocês podem ver. O templo aqui mais ao centro, né? Próximo aqui, do lado onde está aquela mesquita ali, que é o Domo da Rocha, que hoje é um centro islâmico. E ali tem o Muro das Lamentações, né? Está apontando lá. Não sei se está dando para enxergar bem aí. Então, só para você se situar, onde Jesus estava com os discípulos, falando aí com relação a tudo isso que haveria de acontecer, certo? Hoje é bem dividido, né? Tem aqui o quarteirão cristão aqui embaixo, quarteirão armênio, quarteirão judeu, islâmico. Então a região lá está bem complicada, né? Mas, retornando aqui, isso aí é só para quebrar um pouco o gelo e vocês não dormirem, né?
Retornando aqui para o nosso texto, 33 ao 37. Vamos ver o versículo 33? O que é que diz aí no 33? Como Jesus começa essa explicação, né? Ele diz assim, ó: fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. Nós não sabemos, certo? Então, ele nos alerta. Ele nos alerta. Então, como um grande mestre ali que está ensinando os seus discípulos, né? Discipulando aqueles homens, ele adverte, explica para eles e chama a atenção para que eles se preparem-se. Do mesmo modo, ele chama a nossa atenção hoje. Prepara-te, não relaxa. Nós estamos passando por um momento de esfriamento, sofrendo por causa dessa pandemia, muitas pessoas doentes, amigos, irmãos queridos, partindo para a glória, e as famílias sofrendo. Pessoas estão se afastando, se acomodando, e não é momento para isso. É momento de vigiar, e ficar atento, e voltar para os átrios do Senhor. Consertar a casa, colocar as coisas em ordem. É momento de voltar ao primeiro amor. Então, se você hoje está desanimado, abatido, está triste, hoje é o momento de você retornar para esse primeiro amor. Hoje é o momento de você acordar. Ei, Jesus pode voltar a qualquer momento. Eu estou preparado? Então, sacode a poeira, levanta, fica atento e começa. O serviço da obra, ele não para. Nós precisamos dos dons e talentos de cada um. Deus nos deu dons e talentos. E Ele nos chama para ter ousadia, para ter audácia, coragem e ser diligente. Ele nos chama para servir. E o serviço, para funcionar, ele precisa de cada um de nós. Todos nós somos missionários. Nós temos aqui uma família missionária nos visitando hoje. Glória a Deus pela presença deles aqui, que está abrilhantando mais ainda a nossa noite, prestando culto a Deus aqui conosco. Eles aceitaram a missão e estão lá, na luta, na labuta. Pegaram o arado e foram trabalhar. Nós não estamos vivendo tempo de preguiça. Nós temos aqui 2 versículos de Provérbios, gostaria que o irmão Ricardo colocasse aí, que chama a atenção para nós não sermos preguiçosos. Provérbios 10:5. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Nós não estamos no momento de dormir. Nós não vivemos tempos de dormir, ou de ficar só em casa, ou de assistindo o culto pela internet. Essa é uma ferramenta que nos ajuda no momento em que você está impossibilitado de vir ao templo, para a comunhão dos irmãos, para servir e adorar a Deus aqui. Ele diz aqui no Provérbio 19:24, o preguiçoso, ele põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levá-lo à boca. Que tamanha preguiça, né? A gente sabe que comer é um dos prazeres que a gente tem, né? Que o corpo precisa se alimentar para ele continuar funcionando normalmente, se alimentar de maneira saudável, né? Porque às vezes a gente vai se alimentar para acabar denigrindo o próprio corpo, né? Se alimentar de maneira saudável. E aí a pessoa não tem coragem nem de levar a mão à boca. Do mesmo modo, espiritualmente, nós vivemos tempos assim. Hoje todos têm um celular. Raro aqueles que não têm. Existem exceções. Mas os adultos, todos têm um celular. E você tem a Bíblia no seu celular. Não há desculpa para você dizer que não tem. Eu estou no trabalho, estou viajando, eu estou na faculdade. Em algum momento do seu dia, você tem tempo para pegar o seu celular
e você deveria ler a sua Bíblia. Mas infelizmente as redes sociais e tudo que a internet nos oferece acaba tirando muita nossa atenção. E é isso que Jesus chama a atenção aqui, ó. Acorda, vigia, prepara-te. Vamos nos alimentar espiritualmente, ler a Bíblia todo dia. Eu estou fazendo uns estudos, infelizmente agora por alguns motivos a gente parou um pouco. Com 2 jovens aqui, a gente está fazendo discipulado. Na verdade, eles já foram discipulados, já são convertidos, batizados, mas a gente está fazendo um novo discipulado. E aí eu estipulo algumas metas. Infelizmente, chega o dia da gente se encontrar no final da semana, e essa meta ela não foi cumprida, algumas vezes. E eu sei que todos têm atribuições, mas você tem que ter esse contato com a Bíblia todo dia, irmão. Você precisa se alimentar todo dia. Se você não se alimenta, você fica fraco. Eu não passo nem um dia que eu não jante ou que eu não almoce, pelo menos. Eu não estou fazendo nenhum curso de sobrevivência na selva. Então eu estou me alimentando todo dia. Então por que eu não leio a Bíblia todo dia? O meu espírito ele não precisa se alimentar? Eu vou querer que ele define? Eu vou querer ficar apático espiritualmente, enfraquecido? Vamos ler a Bíblia todo dia. Ela está aqui na nossa mão, ó, no aparelho celular. E é isso que Jesus chama a atenção aqui. É isso que ele fala. Vigia, te prepara. O dia e a hora são desconhecidos. Você está com preguiça de levar a mão à boca, de se alimentar. A Bíblia está na tua mão e tu não leva. Pessoas são perseguidas se portarem uma Bíblia. Passaram por isso durante muitos anos. E hoje em alguns países ainda sofrem perseguições. E nós temos a liberdade de todo dia ter acesso à nossa palavra de Deus e nos alimentarmos. E não fazemos. Por quê? Preguiça? Desleixo? Apatia? Ou é simplesmente porque eu não priorizo o reino de Deus e a sua justiça? Vigia. Eu passei um tempo nas Forças Armadas e hoje eu continuo sendo militar, não das Forças Armadas, mas continuo sendo militar. E a gente aprende nesse meio a cumprir muitas regras, a ter muitas responsabilidades. E quando você aprende a ter disciplina, é mais fácil você se organizar para poder estar sempre fazendo aquela rotina funcionar. Então, cabe a cada um de nós buscar disciplina. Se você não consegue, bota o celular para alarmar todo dia naquele horário, para você ler a Bíblia, orar a Deus, falar com Ele. Se organiza para a hora do almoço. Se o seu trabalho ele é inconstante, você não tem horário de almoço certo, então bota o seu celular para despertar 10 minutinhos antes e faz o teu devocional. Nós não temos desculpa, irmãos. A nossa vida é corrida. Cheguei do trabalho hoje de manhã, viajando 120 quilômetros em uma moto. Só fiz me alimentar, tomei banho e já fui fazer outras coisas. Passei a manhã trabalhando no sol. Estava conversando ali com meu amigo, com o irmão aqui, esposo da irmã Rejane. Também hoje chegou de viagem, de Fortaleza, cansado. Então nós temos atribuições. Todos vocês têm atribuições. Nossa vida é corrida. Eu sei disso. Mas a prioridade ela tem que ser Deus. Em algum momento do seu dia, das suas 24 horas, você tem que separar para Ele. Se nós não nos prepararmos, nós seremos pegos desprevenidos. Essa mesma mensagem ela está em Mateus 24 e em Lucas, mas com parábolas diferentes.
E Jesus conta outras histórias, mas com o sentido é o mesmo. Ele chama a atenção lá por dias de Noé, que as pessoas viviam e se davam em casamento e não se atentavam quando veio o dilúvio, foi de uma vez. Ele chama a atenção porque ela pode ser, a sua vinda pode ser como um ladrão, de repente. Lá em Mateus ele também fala isso. Porque se o ladrão avisasse a hora que ele ia lá para a minha casa, eu ia ficar esperando, né? Pronto para defender a minha casa, a minha família. Ia avisar a polícia, ia ficar pronto para defender. Mas ele não avisa. Então você não sabe quando ele virá. Não cabe a cada um de nós nos prepararmos. E Jesus ele vai explicando isso, né? Mateus conta já com essa versão, com essa parábola, com essa questão aí, tanto conta a história lá de Noé, como essa versão aí da parte do ladrão. E lá em Apocalipse, né, Cristo também nos adverte. João escreve lá com relação a isso. Lá no penúltimo slide, no antepenúltimo, tem essa mensagem do Apocalipse. Pronto, Apocalipse 3:5. Não, perdão, é outra. Volte um pouco, irmão. Aqui, ó. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Apocalipse 16:15. Ele vem de surpresa. Ele vem de surpresa. Eu preciso estar preparado. Ei, Pibe Camusim, nós precisamos estar preparados. Tiago, tu precisa estar preparado. O dia e a hora são desconhecidos. A gente não sabe não. Nós temos que estar diariamente vigilantes, servindo, mantendo o nosso relacionamento, estreitando os laços com o Senhor, meditando na sua palavra, orando, pedindo perdão aos nossos pecados. O irmão José falou aqui na frente, quando ele veio orar, que ele sempre, como eu falei no início, fica um pouco nervoso quando é chamado aqui na frente. Por quê? Porque ele sabe que é devedor. Eu sei que eu sou devedor. Então nós devemos estar atentos. Porque se não fosse a graça de Deus, o que seria de nós, né? Nós seríamos todos consumidos. Se dependêssemos das nossas forças, das nossas obras, nós não herdaríamos o reino dos céus. Mas Deus é tão misericordioso, e eu digo para vocês hoje, que Ele é tão maravilhoso, que Ele envia ao mundo o seu único Filho, para nos dar a oportunidade da salvação. E Ele se sacrifica como cordeiro puro, imolado, para que cada um de nós possamos ter a oportunidade da salvação em Cristo Jesus. Amém? Ele envia o seu Filho para morrer por mim e por você, para que você possa ser salvo, para que eu possa ser salvo. Porque se dependesse só de mim, eu não seria. Se eu dependesse só de mim, eu seria desgraçado. Mas Deus enviou seu Filho e pela graça eu sou agraciado. Então nós somos agraciados. É isso que nós somos. Então glória a Deus por isso. Porque Ele envia seu Filho para nos salvar. E essa é a mensagem de excelência que Ele nos dá todos os domingos. A salvação está em Cristo Jesus. E todos, o mais vil pecador, ele tem a oportunidade de ser salvo em Cristo Jesus. Amém? Então nós vamos continuar aqui no versículo 34. Acompanha aí o 34. Diz assim, ó. É como um homem que sai de viagem, ele deixa sua casa e encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Então, queridos, a gente dá muita ênfase aqui no porteiro, porque a mensagem é essa, mas ele ordena e dá tarefas a cada um dos seus servos. Analise o versículo inteiro.
Ele dá tarefas a cada um dos seus servos. Todos nós temos tarefas a cumprir. Não é só o porteiro, não. A ênfase aqui hoje é da vigilância, do vigia, do porteiro. Mas eu e você, nós temos tarefas a cumprir. Cristo nos encarregou de missões aqui para ser feita, seja ela louvando, seja indo pregar em outra cidade como missionário. Nós temos aqui exemplo, aqui no nosso culto hoje. Seja visitando um hospital, seja dando uma assistência, seja pregando, dirigindo, varrendo aqui o templo. Não importa, nós temos dons e talentos. E cada um tem um serviço a ser cumprido aqui. Nós não podemos ficar só no banco, como o pastor costuma dizer, como ovelha, só engordando, ovelha gorda, só recebendo, só recebendo. E aí, tu não faz nada? Não trabalha? Se nós não vivemos para servir, a gente não serve para viver. Nós estamos aqui para servir. E o serviço, ele foi colocado para todos os servos. Aqui no versículo 34, ele deixa a sua casa e encarrega de tarefas cada um dos seus servos. Não foi um servo específico, não. Não foi só o pastor Abraão que ele encarregou da missão, não. Não foi só o pastor Erinaldo, não. Ele encarregou cada um dos seus servos. E ao porteiro ele disse: vigia. Todos nós temos que vigiar. Essa mensagem do porteiro aqui é para todos nós. Todos nós somos sentinelas. Qual é a função do sentinela? Que é uma palavra que variou do italiano, né? Que provém do verbo ouvir ou perceber. A sentinela é a pessoa que tem a função de vigiar algo e estar atento a qualquer perigo ou ameaça. Meu irmão Elton passou 30 anos na Marinha, servindo a Marinha do Brasil. Passei 8. E eu tirei muito serviço de sentinela, de vigia. O vigia ele tem que estar atento, pronto para rebater qualquer ameaça, qualquer perigo, e informar e comunicar aos demais o que está acontecendo. No reino espiritual, isso é função de cada um de nós. Não tem um vigia específico. Ele nos chamou: ei, Evaí, tua função é vigiar e avisar os irmãos quando eu voltar. Negativo. A função do porteiro aqui, da mensagem de Jesus aqui, é de cada um de nós. O vigia, nós devemos estar ansiosos por essa volta de Jesus, assim como o vigia, como a sentinela, anseia pela alvorada, pela luz do dia. Porque o perigo, ele se apresenta à noite. Porque o sono, ele vem à noite. Por isso que Jesus usa essa figura. Tudo que ele faz, que ele explica, é perfeito. E aí Jesus, ele usa essa figura para nos chamar a atenção ao sono espiritual, a vigilância, a diligência, que nós possamos estar atentos. E aí a figura do porteiro, a figura da sentinela, ela é preponderante. Principalmente para aquela parábola, para aquela comparação que Jesus usa, que Mateus escreve lá no capítulo 24, com relação ao ladrão. A noite é que traz a ameaça, é que tem perigo, é que tem o sono, é que os demais estão dormindo e o porteiro tem que estar atento. Enquanto o mundo se entrega aos vícios, à prostituição, a fazer tudo contrário à palavra de Deus, nós devemos estar vigiando. Enquanto eles estão dormindo, nós temos que estar na função do porteiro, na função do vigia, na função da sentinela. Eu tirei muito serviço, eu ficava ali na ilha de Mocanguê, ali no Rio de Janeiro, ali na ponte, entre Rio de Janeiro e Niterói. Tirava ali um serviço de 0 às 4, que era o mais doído, o irmão Elton sabe disso.
vigiando, abraçado com um fuzil, sozinho, no frio, na escuridão, ansiando pelaquela alvorada, pela luz do dia. Tiago aqui também passou por isso, e eu acredito que outros também. E do mesmo modo que eu ansiava ali por essa luz do dia, para eu descansar, entregar meu cargo, meu posto, e entregar com segurança, que não houve perigo, que não teve alteração no meu serviço, do mesmo modo nós devemos estar ansiosos pela vinda de Jesus, vigilantes, atentos, preparados. Durante muito tempo que eu fiquei no Rio de Janeiro, teve 8 meses que eu morei em São Gonçalo. E nesse período, estava afastado dos caminhos do Senhor. E aí eu saí à noite com alguns outros jovens, amigos. E a gente foi para uma casa de show lá, chamada Nova Show. E ao voltar, a gente ficou no amanhecer do dia lá nas calçadas, lá já perto da nossa casa. Continuamos lá, jogando conversa fora, fazendo nada que preste, só conversando besteira e consumindo bebida alcoólica. E apareceu uma mulher, trajada como uma mendiga, como um mendigo, um maltrapilho. E chegou, se aproximou da gente, ali estava eu e mais 3 rapazes e 2 moças. E quando essa mulher se aproximou, ela começou a falar com a gente e todo mundo começou a enxotar ela e a rir da cara dela. E ela, dando 2 passos para trás, ela olhou para mim e disse assim: você não é igual a eles, o que é que você está fazendo aí? Na mesma hora, eu gelei e pensei. Eu fiquei assim, atônito. O que essa mulher sabe da minha vida? E ela saiu. Quando aquele choque passou, que eu entendi, eu levei aquele direto, eu levei aquele soco e fiquei bombeando ali. Quando eu entendi o que estava acontecendo, que eu recobrei a consciência que a mulher já tinha sumido, eu perguntei a eles: vocês ouviram o que essa mulher falou? E eles disseram: não ouvi nada não. Na mesma hora eu subi e comecei a chorar, porque ela só tinha falado para mim, só eu ouvi. Eu não sei qual linguagem ela usou, mas a mensagem foi de Deus para mim. Por quê? Porque eu não estava vigiando, eu não estava atento, eu não estava nos caminhos do Senhor. Eu abandonei o primeiro amor e estava seguindo a minha própria vontade, a vontade da carne, fazendo o que desagrada. E Ele me deu ali uma oportunidade e enviou alguém, uma pessoa ou um anjo, ninguém sabe, os mistérios de Deus, só Ele sabe. E Ele me deu a oportunidade de ser resgatado naquele momento. E aí eu parei de fazer o que eu fazia e comecei a procurar uma igreja, frequentar uma igreja. Até que eu saí de São Gonçalo e fui para Niterói. E comecei a mudar alguns hábitos, aos poucos, né? Abandonando os maus caminhos, as más conversações, porque elas corrompem os bons costumes. E no meio militar você tem más conversações o tempo todo. Se você não vigiar, você está na roda dos escarnecedores o tempo todo. Então vigia e sai, te afasta. Porque senão você vai cair. E isso me chamou muita atenção e eu sempre lembro. E toda vez eu me policio. E quando eu estou fazendo algo errado, eu penso:
Como eu posso ser tão mal agradecido a um Deus misericordioso que enviou seu filho para me salvar e ainda enviou aquela pessoa para me dar uma resposta, para me dar uma chamada e me dar uma oportunidade, e me dizer: vem, ei, vem para cá, tu é meu, o que é que tu está fazendo aí? Então, como eu posso virar as costas para esse Deus que me tirou da lama? E como a gente vai ver aqui, ele escreve para a igreja de Sardes, aquele penúltimo lá, irmão Ricardo, ele nos dá a oportunidade de vestes. A gente viu no Apocalipse que nós não devemos ser pegos desprevenidos, nus ou vestidos de vergonha. Aqui ele diz, no capítulo 3, eu acho que é o penúltimo slide. Pronto, volte. Apocalipse 3:5. Ao que vencer será vestido de vestes brancas. Então aquele que estava nu, aquele que estava vestido de vergonha ou com as roupas sujas, o sangue do Cordeiro pode lavar. Se você está assim nessa noite, você tem a oportunidade de lavar suas vestes e os seus pecados serem perdoados e apagados pelo sangue do Cordeiro. E aí ele diz: e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Você vai ser vestido com vestes brancas, limpas, alvas como a neve. Amém? Continuando aqui o nosso texto. No versículo 35 ele diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Jesus, sabiamente, naquele período que o Império Romano governava, ele pega as vigílias romanas, que a gente chama, que são os quartos de hora, e passa para aquela mensagem, para ser mais fácil a compreensão. E aí, a vigília romana era assim que funcionava, à tarde, era mais ou menos por volta ali de 9 horas. À meia-noite, como a gente sabe, ao cantar do galo, por volta das 3 ali da manhã. E ao amanhecer, né, na alvorada, às 6 horas, às 6 da manhã. Essa era a divisão que era feita ali. Então Jesus, sabiamente, para melhor compreensão dos discípulos, para aquele período, ele aplica aqui na sua mensagem a vigília romana, citando essas 4 formas, né? Eu citei aqui que tinha um serviço que era de meia-noite às 4 da manhã, que era o mais doído, mais doloroso. É o período onde o sono mais ataca, né? O Tiago aí deve ter tirado pouco, né? Trabalhou muito mais na parte do comando e saiu logo da Marinha. Mas o irmão Elton, que passou 30 anos, ele deve ter tirado muito serviço nesse horário de meia-noite às 4. É uma hora dolorosa. Enquanto todo mundo está dormindo, descansando, vocês têm que estar atento, pronto para combater. Mas, voltando aqui para o nosso texto, estamos quase finalizando. O vento tirou aqui, versículo 36. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. Que ele não nos encontre dormindo. Tem uma imagem aqui, a do gato. A imagem do gato. Um desenho aí de infância, eu acredito que a grande maioria já assistiu. Coitado aqui do Tom aqui lutando para se manter acordado. Coloca um pregador, um palito, uma fita. O sono tomando conta dele. E ele ali querendo ficar acordado, mas ele não consegue. E é assim que a carne, ela milita com o espírito. E o espírito é forte, mas a carne ela é fraca. E a carne quer fazer as coisas da carne, a carne quer relaxar. A carne, ela quer se apropriar dos prazeres mundanos. E o espírito, ele fica ali lutando.
e aí você ainda não alimenta o espírito, ele está fraco, mas ele é forte por natureza, porque ele vem de Deus. Então ele vai lutando, ele vai tentando se permanecer acordado. Essa imagem, ela mostra o que a gente vive hoje, por conta dessa pandemia. As pessoas, os nossos amigos, irmãos, se afastando, enfraquecendo, entrando num sono espiritual. E lutando ali, a gente aqui lutando para se permanecer acordado. Que nós possamos, irmãos, ficar atentos, vigiar. Porque quando você deixa de vir ao culto um domingo, tudo bem. Aí você vai, não, domingo que vem eu vou. Aí no outro domingo, a possibilidade de você não vir, ela é maior. Você não veio, não aconteceu nada, aí você falta de novo, e assim sucessivamente. A sua presença ela é importante, porque nós estamos aqui para prestar culto a Deus. É uma oportunidade que você tem para entregar ao Senhor as honras que Ele merece, de estar na comunhão dos santos. E aí a gente começa a faltar, aí começa a esfriar. Ah, eu não vou hoje também não, aí eu já não vou para o culto da terça, não vou para a escola bíblica, aí nem domingo eu venho mais. Aí eu deixo de ler a Bíblia, aí eu deixo de orar. Queridos, acorda. Ei, PIB Camusim. O dia e a hora são desconhecidos. Você, meu amado, querido, que nos acompanha pela internet, o dia e a hora são desconhecidos. Temos que ficar atentos, vigilantes. É isso que Cristo nos chama a atenção hoje. E essa imagem aí demonstra essa luta, né? Jesus, se você acompanhar no capítulo 14 de Marcos, ele sai desse sermão escatológico, pouco tempo aqui vai ter a ceia, outro momento ali com os discípulos, aí ele vai para o Getsêmani, ele leva consigo alguns discípulos, e ele pede para os discípulos, olha, vigiai e orai. Aí ele vai, se afasta, sobe para orar. Quando ele volta, os discípulos que acabaram de ouvir essa mensagem, ele encontra os discípulos dormindo. Eles acabaram de ouvir essa mensagem, assim como nós estamos ouvindo ela hoje. Jesus se afastou um pouco, quando ele volta, os discípulos já estão dormindo. E isso acontece 3 vezes. Você pode ver isso lá em Marcos. No capítulo 14. Abra aí Marcos 14. Vai lá no versículo 38. Eu até coloquei aqui também, mas folheia aí sua Bíblia. Vamos acordar. Diz assim: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Foi aquilo que eu falei agora há pouco, aquela luta do espírito contra a carne querendo se entregar, relaxar total, e o espírito lutando para te sustentar. E você é tão mal agradecido que não alimenta esse espírito. A carne, ela é fraca, mas o espírito é forte. Então, alimente esse espírito. Ore, leia a palavra, faça isso diariamente. Existem vários devocionais, tanto em livros como em mídias sociais. Os jovens dessa igreja mesmo, na qual eu participo, mesmo não sendo tão jovem assim, tem um devocional diário, chamado Temor e Tremor. Você tem a oportunidade de se alimentar um pouquinho todo dia. E aí, se você continuar lendo o capítulo, você vai ver que isso acontece por 3 vezes.
Lá em Mateus também é relatado. E aí os discípulos estavam com Jesus, ouviram essa mensagem lá no Monte das Oliveiras. Pouco tempo depois, foram pegos dormindo por 3 vezes. E nós? Como é que a PIB Camusim está? Se Jesus voltar agora, será que ele vai nos pegar dormindo? Espiritualmente? Porque todos estão acordados aqui, fisicamente, né? Mas espiritualmente, será que eu serei pego de surpresa e estarei dormindo quando Jesus voltar? Fiquem atentos, vigiem. O dia e a hora são desconhecidos. E a gente finaliza no nosso texto base, né? No versículo 37 ele diz, no 36 e no 37, se ele vier de repente que não nos encontre dormindo, o que lhes digo, digo a todos, vigiem. Não foi só para os discípulos lá não, não foi só para mim, que fui escalado aqui para essa mensagem, não é só para o pastor Erinaldo, pastor Abraão, que estão à frente de congregações, liderando várias ovelhas. Não. Para cada um que está aqui hoje, me escutando, nessa noite, seja aqui no templo ou pelas redes sociais. Essa mensagem é para todos nós. Jesus, ele chama a atenção de cada um de nós. Fiquem atentos e vigiem. É isso que ele nos diz aqui. E como eu já falei, a boa mensagem disso tudo é que Cristo veio ao mundo para nos dar essa oportunidade da salvação. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus por isso. Porque Ele é misericordioso. E porque Ele nos amou primeiro. E porque o amor dEle nos constrange. Porque nós somos desobedientes, mas Ele vai lá e nos constrange. Como Ele fez comigo. Lá no estado do Rio de Janeiro, naquela noite, naquela manhã. E fez em outras oportunidades. Assim como Ele nos constrange. Quando nós desobedecemos e nós envergonhamos o nome dEle. E Ele nos constrange com o grande amor e misericórdia que Ele tem. E nos resgata. Foi por você. Foi por você que Ele sofreu tudo o que sofreu. E recebeu o cálice da ira de Deus sobre si. Quando Ele pede, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele não pede com medo da coroa de espinho, dos chicotes ou da cruz. Isso aí é fichinha, isso aí é pouco demais. Ele pede aquilo porque Ele tinha exatamente a noção do que é receber o cálice da ira de Deus sobre si. E Ele fez isso por nós, por cada um de vocês, por mim. E Ele nos deu a oportunidade da salvação. Amém? Glória a Deus. Da mesma forma, você tem hoje a oportunidade de retornar aos caminhos do Senhor. Se você está afastado, se você está precisando aumentar a sua comunhão com Deus, você pode ficar de pé. Você pode ficar que a gente ora por você. Se você quer hoje entregar a sua vida a Cristo e mudar a rota, sair daquele caminho que você levava e voltar-se para Cristo, voltar-se para este homem que veio, esse Deus que veio em carne de homem, veio como homem, sofrer e se sacrificar por você, por esse amor que Deus demonstrou. Você tem a oportunidade hoje de se voltar para Ele e servi-lo. Tem alguém que queira se entregar a Cristo hoje ou retornar aos caminhos do Senhor?
Se tiver, você pode nos procurar. Se você tiver hoje aqui, você pode ficar de pé se quiser. Mas se não quiser, você pode nos procurar ao final do culto. Glória a Deus. A senhora se levantou. E que o Senhor transforme a vida dela e a de cada um de nós que estamos aqui. Tem alguém que quer que o pastor ore por você? Eu chamo o pastor aqui na frente. Alguém que está passando por um problema de saúde seu ou de familiar. Alguém que está passando por luto e precisa de fortaleza do Senhor. Alguém que precisa que um ente querido seu se converta. A oportunidade é agora. Eu encerro a minha parte, passando aqui para o pastor. E antes dele orar, eu queria só, mais uma vez, orar a Deus e agradecer a oportunidade. Meu Senhor e meu Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade e pela misericórdia. Porque conseguimos chegar ao final dessa mensagem e ainda estamos vivos, respirando. Glória a Deus. Te peço perdão pelos meus pecados. E te peço, Senhor, que a mensagem do Evangelho, ela continue fazendo a diferença na vida dos homens. Assim como fez na minha e de muitos aqui. Em nome de Jesus, amém. Para eu orar? Vamos orar, irmãos. Boa noite. Quero chamar aqui essa querida senhora aqui na frente. Nós orarmos. Se alguém mais sentir desejo de entregar a sua vida ao Senhor, de se render ao Senhor, que venha agora. Olá, qual é o seu nome? Você hoje veio aqui para se reconciliar ou foi para entregar a sua vida? A Francilene está vindo aqui para se reconciliar com o Senhor. Vamos ficar de pé, igreja, e vamos orar juntos com ela. Alguém dá uma olhadinha na neném. Irmã Marliette, ajude aqui com essa criança. Ficar só por perto, só por perto. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui para interceder pela vida da Francilene. Que o Senhor lhe dê a graça, a unção, a direção a partir de agora. Que ela venha se render a Ti de corpo e alma. E que o Espírito do Senhor esteja com ela, com essa criança e com toda a sua família. Em nome de Jesus. E que o Senhor Jesus perdoe os seus pecados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmã Luzineide, se estiver presente, alguém da equipe de discipulado esteja apoiando essa senhora. Passo a palavra para o irmão Erinaldo. Glória a Deus, meus amados. Ouvindo a palavra do Tiago, eu lembrei de um sermão do A.W. Pink que eu li, que ele dizia: santos sonolentos, quanta tolice, são santos sonolentos, santos dormindo à beira da eternidade. E antes de passar a oportunidade para as irmãs estarem louvando, eu gostaria de chamar a irmã Maeli, que estará falando um pouco sobre missões. Boa noite, amados irmãos, graça e paz. Irmãos, tomar aqui o tempo de vocês, só 5 minutinhos, tá? Para lembrar que nós estamos em campanha de missões estaduais, ok? Nós temos um alvo para bater, que é 1.700, dividido em três grupos, entre os homens, as mulheres e a Jupib. Obrigada, que cavalheiro. Isso aqui está importado, eu acho que, ó. Pastor, maravilhoso, hein? High-tech com o negócio. Continuando, nós temos um alvo para bater, que é 1.700. Esse alvo ele está dividido em 3 grupos, homens, mulheres e Jupib, ok?
a nossa campanha se encerrará em agosto e nós já estamos trabalhando para que esse alvo seja alcançado. A Jupib já está trabalhando, já fizemos feirinha já, tanto ali de comida quanto de roupa. Quem está à frente da Jupib com essas questões da feirinha sou eu, Túlio e Beatriz. Então, se você quiser participar, doar alguma roupa ou também vender conosco, a gente está aceitando ajuda. E nós também temos os envelopes para que você possa ofertar. Se você quiser ofertar algo mais separado, sem ser no envelopezinho do dízimo, você pode procurar também a Clauderlândia ou o Túlio e pegar o seu envelope para que você possa estar ofertando diretamente para a campanha de missões estaduais, ok? E nesse momento, eu acredito que... Não acredito, não. Eu ia dizer que acredito, mas não acredito mais, né? Mas vamos acreditar que a fé vence o mundo, que enquanto o Evaí coloca um vídeo aqui maravilhoso. Meus irmãos, ouvindo a palavra do Tiago, nós temos que lembrar que ele vem. E o Tiago falou o seguinte: nós somos deixados aqui também para continuar trabalhando na obra, continuar trabalhando como ceifeiros, como servos. E um desses trabalhos é fazer a missão, fazer aquilo que ele nos mandou, o ID, o evangelismo. Quantas e quantas almas estão perecendo, estão a caminho do inferno. Eles não estão ali esperando para que o inferno chegue e eles sejam lançados, não. Estão caminhando para o inferno. E a nossa missão é pregar o evangelho. Lembrar que ele virá. Ele virá. Agora não mais para morrer pelas almas perdidas, mas agora para julgar. Esse trono branco, ele se aproxima. O vigiai é para nós que somos igreja. Mas o pregai é para nós que somos igrejas. Mas para aquele também que está perdido, que necessita ouvir o evangelho. Então, quando você ajuda em campanhas de missões, você não apenas está cumprindo o ID, mas também fazendo com que aqueles que deixaram os seus lares, assim como o nosso pastor Erinaldo, que deixou Camusim, foi com a sua esposa ali para a Barroquinha, plantar um trabalho e regar mais ainda um trabalho que já existia, nós estamos ajudando esse reino a crescer e cumprir o ID. E fazer com que outras almas tenham esse auxílio, não apenas social, mas também espiritual. E você pode estar ajudando, ofertando, orando, evangelizando. Nós tivemos um trabalho também lá recentemente. Nós fomos visitar no aniversário da congregação e nós sentimos falta muito desse apoio da igreja. Gostaria que mais pessoas tivessem ido, mas o grupo que foi já foi ok. E agora eu estou aqui enrolando você também, falando muito. Não deu certo o vídeo. Mas o videozinho o que era? Não se preocupe, que tudo tem na minha cabeça. É o nosso pastor Erinaldo falando e apresentando a congregação. Se você não conhece a congregação, procure o pastor Erinaldo. Irmão Erinaldo, dê aquele tchau. Exatamente. Eis-me aqui é ótimo. Deu certo? Deu certo, porque a fé vence, rapaz. Vamos lá, dê o play, meu filho, que já passou mais de 5 minutos. Isso se, né, o negócio sai ali. Meus irmãos, eu espero que no céu não tenha um telão com os pecados, não, mas, né? O povo de Deus está aqui. Meus amados, queria fazer um desafio para a... Ok, meus irmãos, graças e paz. Eu sou o missionário Erinaldo Brito, estou aqui com a minha família e com os congregados da Missão Batista em Barroquinha e Sítio Pereiros. O povo de Deus está aqui. Meus amados, queria fazer um desafio para a PIB Camusim. Quero desafiar você que é membro da PIB Camusim, a você orar por missões, contribuir para missões e você orar a Deus também para Ele enviar você. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a divisa diz assim, lá em Salmos capítulo 12, versículo 5 diz: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porém salva aquele para quem neles assopram. Meus irmãos, Deus, Ele tomou atitude quando Ele viu o seu povo oprimido, necessitado. Então Deus, Ele levantou-se, Ele enviou pessoas, enviou missionários, missionárias, enviou pessoas para os campos. E Jesus disse lá em Mateus capítulo 9 que os campos já estão brancos, já estão preparados. E você, igreja, aí de Camusim, a PIB Camusim, você tem um desafio. Porque através da sua oferta, através da sua oração, através
desta igreja, Deus ele vai salvar pessoas. Deus vai levantar pessoas. Porque Deus ele tem um desejo de ajudar os necessitados e oprimidos. E você, igreja, você faz parte disso. Então aqui a igreja aqui de Barroquim de Pereiros, vamos falar aqui o nosso grito de guerra, né? Dizer assim, e incentivar você a contribuir para a campanha de missões estaduais 2021. A igreja diz, numa só voz: Jesus salva quem ele crê. Amém. Irmãos, esse é apenas um exemplo aí do nosso pastor, né, falando para você despertar para missões estaduais. E eu vou até compartilhar aqui algo entre nós aqui da liderança e de missões, que Granja está esperando apenas um empurrãozinho para a gente começar um trabalho lá. Eu já me dispus com o pastor, a gente está vendo formas de iniciar esse trabalho, e eu peço a oração de vocês, porque campanha de missões não é apenas falar, é fazer também. Não é apenas doar, é estar disposto a colocar a mão na massa, é deixar o seu local de conforto, é vigiar e é lutar. Essa guerra não para, não. Até o dia em que ele vir buscar a sua igreja, a gente tem que estar alerta e trabalhando. Então, nesse momento, nós iremos ofertar, dizimar e ofertar, as meninas irão louvar e depois a gente vai orar por tudo isso. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me
Senhor. Como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.